Olá, colegas da odontologia! Estamos de volta com mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E como vocês sabem, nós somos pioneiros em nível Brasil do Sistema Conselhos de Odontologia em fazer um programa que trate de assuntos, que aborde assuntos sobre a odontologia e suas áreas afins. Já tivemos aqui várias autoridades, várias instituições, e estamos falando sempre de temas que são muito relacionados com a nossa profissão. Para isso, eu tenho uma mesa de trabalho que será apresentada agora pela Penélope Gotardo, nossa conselheira secretária. Tem também Renato Neri, que é o nosso conselheiro e está também participando desse programa. E vamos trazer um convidado especial nesse momento para falar sobre educação, né? Uma história bastante intensa de como ele tem agido durante essas 3 décadas de profissão, aí um pouco mais de 3 décadas. Penélope, tudo bem? Tudo tranquilo, então, Marcelo. Então, apresente nosso convidado especial, por favor. Então, hoje trazendo mais uma pessoa também super capacitada, falando sobre essa questão da educação em odontologia, o nosso colega, o doutor Alexandre Santos Ribeiro. Ele é especialista em ortodontia e endodontia, tem mestrado em odontologia e hoje ele é o atual coordenador do Instituto Intenso. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. Foi meu professor também. Depois então, estamos em casa. Aqui também. Sim. E aí a gente tem aqui essa presença ilustre. Alexandre, obrigado por aceitar o convite do conselho. Eu sou grato pelo convite. Entendeu? Pode fazer suas considerações iniciais aí de como foi o teu envolvimento com a odontologia, com a docência. Como tudo começou, né? Conta um pouquinho dessa trajetória aí desses 30 anos, 33 anos. Bom, eu comecei no odonto, né? A gente comecei no vestibular, fiz vestibular, eu ainda estava na dúvida do que eu queria, escolhi odontologia, mas logo depois que eu passei no vestibular, eu gostei do curso e me identifiquei, né? Aí veio a graduação, aí veio a pós-graduação, e em 2004 teve um concurso na Federal para professor substituto da propedêutica, né? E eu tinha o Armando Ferreira, que é meu amigo, né? Eu fui monitor de radiologia no tempo da faculdade. E, enfim, ele falou, olha, faz esse concurso aí, vê se tu consegue e tal. Eu fiz o concurso, consegui passar e aí começou a minha vida de docência, né? Nesse tempo eu já tinha especialização em endo, em orto, né? Ou seja, formaste em 92? 91 para 92, né? Na verdade, a minha turma é dezembro de 91, só que teve uma greve e o nosso certificado só saiu março de 92, né? Pois é. O DERCA fecha, né? Isso, nós entramos em 88. Nosso tempo só tinha federal, né? Isso. Para esclarecer. Para quem não sabe também, a gente tem uma história também bastante ligada, porque a gente fez ginásio juntos, entrou na faculdade juntos em 88, a nossa turma é de 88. Isso. E primeira turma da faculdade nova. A primeira turma do Sistema Seriado Conselho da Batista Campus, ele foi para o campus universitário. Isso. E era o último prédio do campus, na época que a gente foi, não tinha nem o Betina ainda, não tinha enfermagem, né? Que hoje a enfermagem é do lado. Então, assim, dentro desse contexto todo que o Alexandre está falando, de 88, quando entrou, formou de 91 para 92. Em 2004, iniciou a fase da docência. A docência, né? Isso. E aí permaneceste até quando na UFPA? Na UFPA eu fiquei até 2006, que é 2 anos, né? Tempo de substituto. Uhum. E em 2008 eu fiz concurso novamente, mas já para a disciplina de ortodontia. E fiquei até 2010. A partir de 2010 eu fui dar aula na Examage, na graduação. Fiquei até 2012. Depois também dei aula na Examage na fonoaudiologia, na disciplina de ortodontia, que tem uma disciplina de orto dentro do curso de fono, né? Isso foi em 2018, 2017, eu não lembro direito. E com a especialização eu comecei em 2007. Fui convidado lá pela UFPA, né? Ficou até a última turma que a gente lançou, que foi a turma 9, terminou acho que ano retrasado. Desde 2007 até 2022. Até 2022, mais ou menos. Tá. E aí, a partir de 2022... Na Examage também fiquei na pós-graduação até mais ou menos 2021, 2022, que foi quando a gente não continuou o vínculo, né, com a Examage. Na Examage chegaste a trabalhar com o Dário também, né? Trabalhei com o Dário, mas... O Dário é nosso conselheiro porque também. Na Examage, tipo assim, como eu tinha especialização em mais de uma coisa, eu dei aula na endo, dei aula na orto e fiquei na clínica integrada. Então, tipo assim, não trabalhei diretamente com o Dário na graduação. Nós trabalhamos na pós lá, uma época, né? Mas depois ele
ele separou para a turma dele e a gente tinha a turma só nossa, né? E aí, de 2022 para cá, tu passaste a ser o vice-coordenador, o coordenador, desculpa, o coordenador da Intenso. Intenso. Depois, assim que abriu o Instituto, eu já assumi essa função, né? A gente está com mais ou menos 3 anos, mais ou menos, com o Instituto. Tá, então tu és o vice-diretor e o coordenador do curso de horta. Não, sou coordenador do Instituto. Tu és coordenador do Instituto. O Instituto está todo regularizado. Sim, o Instituto está todo regularizado. Conselho, Isso é muito alvarás, né? está tudo em dia, graças a Deus. Isso, seguindo todas as questões éticas, né, legítimas que ele tem. Nosso parceiro de chancela é a FACOP, né? A FACOP chancela nossos cursos de especialização. Certo. E está tudo ok. Já formamos algumas turmas pelo Instituto e está tudo certificado também direitinho, está tudo direitinho. A Intenso não causa problema pro CRO. Que bom, assim é o que a gente espera de todas as entidades, né? É a questão, de educação. isso aí a gente percebe uma palavra que é tão importante, professor. Eu lembro a Federal, ele veio por lá também bastante, eu cursei entre 2005 e 2010 na Federal. Foi. Então, legal. E eu acredito sim que você me deu aulas lá, eu acho que foi, você deu na graduação? Dei na graduação, de horto eu fiquei 2008 a 2010. Pois é. Horto, né? Então, assim, essa palavrinha que eu acho tão importante, que tocando nesse assunto que a gente estava conversando agora, credibilidade. Não tem como uma clínica, um profissional ter credibilidade se ele não segue o padrão ético, o padrão que a nossa profissão tem e precisa ter para que a sociedade realmente possa olhar para aquele profissional, olhar para aquela clínica, olhar para aquele instituto e dizer, não, tem credibilidade. Entendeu? Então isso é muito importante. Eu vejo a odontologia, eu falo com meus alunos assim, eu acho a profissão mais complexa que tem, né? Tenho um filho que é engenheiro civil, né? E uma vez a gente construiu um balcão lá em casa, eu e ele, sabe? De alvenaria, né? Aí eu brincava com ele, tu é engenheiro, mas eu sou dentista, eu sou à tua frente. Ele achava graça. Enfim, porque eu falo para os alunos, a odontologia é muito complexa, tu tem que ser contador, tem que ser empresário, tem que ser gestor, advogado, publicitário, lidar com pessoas, RH, e publicitário, e tu tem que ser bom tecnicamente. Eu falo para eles, olha, se vocês não forem bom tecnicamente, é o primeiro degrau para vocês conseguirem galgar sucesso, porque o sucesso não vai depender só de você ser bom tecnicamente. Tu pode ser um ótimo dentista, mas tu pode ser um péssimo gestor. E tu não vai... Tu tens que te relacionar com pessoas, né? Com pacientes, com profissionais, com professores. Se tu for mal de comunicação, tu não consegue fidelizar as pessoas. Isso aí, então é muito Isso aí complexo. A gente fala, né? Quando a gente conversa com os acadêmicos, a gente vai a algumas faculdades e tudo, e já tive a oportunidade de palestrar até em algumas empresas sobre isso, que eu tenho formação em coach também pela Febracis, e a gente fala sobre essa questão, na nossa profissão, da comunicação, e a gente, lógico, não desmerecendo, mas o engenheiro ele lida mais ali com coisas, a gente lida com pessoas, né? Diretamente com pessoas. Então, se não tiver uma comunicação efetiva, se a gente não tiver aquela empatia pelo nosso paciente, que geralmente já tem aquele medo do dentista, já tem aquele imaginário do dentista que dói, já relaciona dentista à dor, né? Então, se a gente não tiver realmente esse feeling enquanto profissionais, eu acredito que a gente deixa a desejar no atendimento, e isso vai refletir. Porque a boca é uma coisa muito íntima da pessoa, né, cara? Exatamente. Tu não vai querer abrir tua boca por qualquer pessoa. Exatamente. Se tu não tiver confiança naquele profissional, ou tu não teve essa empatia, ou foste mal recebido, ou tu não foi dado atenção na tua queixa, na tua anamnese, tu fica meio já cabreiro de querer abrir a boca pela pessoa. Então é uma coisa complexa, né? Isso é muito importante, eu acho que como entidade, né, educacional, de você dar essa formação para o teu aluno, sabe? Porque isso a graduação não dá para gente. Essa formação, né, de gestão, de N vertentes que você falou aí, estás né? falando, lá na década de 40, Pio XII falou lá, né, que aquele dilema, né, o cirurgião dentista tem que ter a paciência de um monge, a destreza manual do cirurgião, o senso estético do artista, tem que ampliar isso. Exatamente. A gente hoje, em 2024, a gente já tem que colocar isso de uma... São novos conceitos que vão agregando, né? Muito valorosos dentro do que a gente faz hoje. Não é simplesmente cuidar de dente, cuidar de boca, é cuidar do sistema estomatognático, é cuidar da pessoa, humanizando essa pessoa. É o que diferencia, né, o profissional. Não muitas das vezes não vai funcionar. Né? Um bom marketing, né? A parte técnica, né, a maioria às vezes domina. Porém, a parte pessoal, emocional... Um mas tu não sustenta esse Não marketing. sustenta, é isso que eu falo. Primeiro pilar, tu tem que saber tecnicamente. Depois o resto tu vai
Agregando, vai né? agregando. Vai E olha, galgando. Alexandre, eu vou mais longe. Eu acho que junto, no mesmo patamar da questão técnica, tu tens que ter a questão do atendimento, do acolhimento. Não dá para dissociar a técnica do acolhimento botando uma ou outra num degrau mais alto. Porque o acolhimento, cara, hoje, para mim, é tão diferencial quanto é a técnica. O resto pode vir um pouquinho depois, um pouquinho abaixo, mas os dois ali, se tu atender eles bem, o cara não volta. Não entendeu? volta, com certeza. Volta. Nem o aluno, nem o paciente. Se ele não se sentir confortável realmente, né? Eu costumo dizer em algumas empresas, né, que às vezes não tem nada relacionado com odontologia, que hoje em dia a máquina ela está substituindo quase tudo, mas ela nunca vai substituir relacionamento. Então, se você é bem recebido, se você é bem atendido, se há uma comunicação efetiva, há uma grande chance daquele cliente, daquele paciente voltar e te indicar para 2, 3 pessoas. Com certeza. Agora, se você é mal recebido, se você é maltratado, mal atendido, hoje em dia a rede social, o cara vai lá pro stories dele, olha, não vê, aí 100, 200 pessoas vê o stories O boca dele. a boca hoje em dia está na internet, Exatamente. né? Então tem que ter muito cuidado. E voltando aqui um pouquinho sobre a parte educacional, vamos falar sobre, justamente estamos falando aqui sobre desafios, né, de vida. Vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades em educar hoje, né? O que mudou, Alexandre, na tua visão, assim, que você já tem uma carreira acadêmica de quantos anos aí, né? São 20 anos, mais ou menos, né? Isso. O que você acha que mudou de lá para cá? Olha, eu acho que, tipo assim, a grande questão hoje é... Existe muita informação disponível, né? Você vai na internet, você dá um Google lá, você tem artigos, você tem muito material para estudar. Mas as pessoas... por estarem com essa, eu falo assim brincando, essa ferramenta doença digital, as pessoas são mais retraídas, elas se comunicam menos. Tem muito aluno que fala pouco, né, fica muito no celular. Então, tipo assim, essas pessoas, a gente vê que elas têm mais dificuldade de interagir, porque a odonto, a tecnologia é bem-vinda, né? A gente não tem como fugir disso aí, mas a odonto precisa do manuseador, precisa do cara para atender, para fazer o serviço. Né? Então, sair da teoria aí. Isso não vejo assim como substituir, né? O profissional que vai trabalhar em cima do paciente. Então, pô, tu pode usar meios, ferramentas bacanas, scan digital, laser, pode ser o que for, mas tu tem que ter o operador, e o operador é o odontólogo, né? Então, essa questão do aluno, como ele fica, acho que meio... Muito focado, introspectivo, né? Ele é muito fechado. Quando tu é muito fechado, tu não tá aberto para receber informação. Essa é uma dificuldade, às vezes. Tu dá uma informação e aquele aluno parece que não entende a informação que tá passando. Aí tu tem que várias vezes repetir. A gente até faz protocolo desse no curso, alguns bordões que a gente cria, desde o começo, desde o primeiro módulo até o último módulo, certos bordões para as pessoas entenderem, para chegar no final do curso, olha, esses bordões são as coisas básicas, tu tem que saber sobre essa especialidade. Esse tipo de metodologia que a gente emprega, porque a pessoa vai fixando com a repetição. Tipo o quê? Dá um exemplo. Eu sou ortodontista, né? Eu já fiz a minha... Problemas ortodônticos. Especialização aí Tu chega há um mais de paciente 10 para fazer anos. aparelho contigo. Só tem 3 coisas para avaliar. 3 problemas. Vertical, transversal e sagital. Só isso. Tu vai avaliar, tua conclusão está baseada nesses 3 problemas. Se tu entender isso, tu começa a pensar em... Claro, tu vai evoluir. Direciona. Mas é um bordão simples que o cara, precisa olhar 3 coisas. Transversal, vertical e sagital. Outros, função, modela a forma, né? Se tu tem problema funcional, tu vai ter alteração de forma na tua arcada. A gente observa hoje... E esse bordão assim que a gente vai falando e a pessoa vai repetindo. Muito, não, né, Alexandre? não, tu tem que aprofundar, te aprofunda, mas tipo assim, essas coisas, pelo menos o básico, o cara vai ficar subliminarmente, vai ficar gravado, né? Não, é o link. Na cabeça, vai ficar gravado na cabeça dele. Mas eu vou fazer uma provocação para ti. Vamos lá. Ficou link do básico. Mas o básico não tinha que estar esse link lá na faculdade, lá na graduação? É o que eu te falo. Eu acho o seguinte, olha, eu vou até falar um pouquinho sobre isso aí, porque por exemplo, a humanidade, a gente começou com famílias, viraram clãs, viraram vilas, aldeias, então começou a especialidade como, eu sou um bom sapateiro, eu sei fazer sapato, eu vou trocar que tu é um bom ferreiro, eu sei fazer queijo. Então aí começou as especialidades, assim, começo da humanidade. Eu estou dando só não vou ser muito estendido nisso. A odontologia, cara, como ciência, ela ficou tão ampla, porque tu vê, periodontia, ortodontia, prótese, é muito material, não tem como tu
pegar uma graduação de 4, 5 anos, 4 anos e meio, seja qual for a graduação. Eu tô te provocando por causa disso, para aumentar o currículo. E tu continuar, tu dá toda essa informação top de todas as especialidades que tem, porque é muito estudo, pô. Pô, só ortodontia são mais de 100 anos, pô. Então, tipo assim, claro, lá nos cursos de especialização a gente aprofunda, né? Aprofunda com... E nem vai conseguir passar todas as informações. Mas, tipo assim, eu acho que a graduação, que eu vejo assim, quando eu tava na Federal, quando eu tava na ESA+, projeto pedagógico, ele fala sobre isso aí, né? Tipo assim, o aluno tem que sair sabendo fazer todas as especialidades, né? Mas o cara não precisa estar aprofundado na especialidade. E como eu falei, por um material hoje é muito grande, a gama, se tu for, você faz prótese, né? Você sabe que prótese tem coisa pra caramba pra estudar. Como é que tu vai fazer 2 semestres de prótese e sair de lá especialista? Não vai sair. Não dá uma graduação para sair especialista. Mas sempre a reformulação curricular, ela tem ocorrido, e ainda acho que hoje já não dão mais 5 anos, portanto que cresceu, né, cara? Pois mas eu não sei se, por exemplo, vamos falar de atualidade, a gente vê que as pessoas hoje, elas estão, a informação é muito rápida, tu pega teu celular, tem informação dinâmica em segundos na tua mão, e a mesma coisa, isso reflete na interação das pessoas, estão agitadas, estão aceleradas, os jovens hoje, eles querem informação rápida, fazer tudo rápido. Querem respostas imediatas, rápidas, né? Então, tipo assim, eles não toleram esperar. Vou botar 7 anos de odontologia, 6 anos de Geração odontologia. imediata, né? Fast food. A gente tá isso não é só odontologia. A sociedade como um todo. Não, eu né? entendo tudo isso. Eu acho difícil. Agora, tipo assim, como organizar esse compêndio de informação? Por exemplo, uma coisa que eu vejo no currículo, fala desde o tempo que eu estava na graduação federal, só que era substituto, né? Não tinha voz ativa ali dentro. Mas eu sempre achei um erro. Pô, odonto social. São 8 semestres, pô. De escovódromo, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Cara, bota aí direito, bota contabilidade, bota administração. Gestão. É isso que a gente está falando. Você tá entendeu? entendendo? A reforma curricular. Eu não vejo questão de tempo. Entender de outra forma. Eu acho que tem que. Na verdade, tinham que otimizar esse tempo, né? Tem coisas que enchem. E nós estamos falando aqui não como autoridades no sentido de que vão mudar isso, porque isso é questão de MEC, né? Com as faculdades. Não, acho que não vai conseguir mudar nada. Mas é a opinião de quem está aqui na ponta, sentindo o problema, que ele chega de uma forma volumosa e problemática. Como eu te falo, tu vai ter todas essas disciplinas que eu acho que faz falta pro profissional, né? Pra ele estar embutido dentro, sair mais embutido dentro do mercado do trabalho, não sair um técnico em odontologia que eu não sei nada eu não sei como montar um consultório, não sei lei, eu não sei como contratar uma pessoa. O que é que a lei me diz? Eu tenho que ter uma SB ou uma TSB para me ajudar, dependendo do que eu faço. Então, o cara não sabe nada. Não, a matéria agora, que tem que ter na faculdade... Dentro desse tempo de 5, 4 anos, lá, tem faculdade de 4 anos e meio, não tem como, Alexandre. Tem essa parte técnica, porque, como eu falei, é muita informação. Prótese, orto, pério, hoje não tem como não dar na graduação uma ROF. Vai ter que entrar com a ROF na endodontia, cara. Olha, quando eu fiz endodontia, a gente fazia na mão. A gente era manual. Não, hoje tem rotatório, rotatório, tem localizador lá. Tem aquele negócio de botar pecha. Radiologia mesmo, né? Hoje, quantos exames aí ampliaram, né? Da época, há 30 anos atrás, a gente avaliava uma periapical, bidimensionalmente a gente avaliava. Tinha que fazer técnica de Clark, né? Hoje já tem tomografia 3D, acabou. Então a gente conversou também com o pessoal da tomografia, né? Que tem que ter também esse estudo da tomografia dentro da graduação. Então, assim, o leque sempre... E eu acho que ainda não está havendo, né? Pelo menos, assim, não em todas as faculdades. Mas a radiologia não é tratada como radiologia, que já deveria ser imaginologia mesmo, que é a especialidade. Né? Bom, esse daí eu não sei como é que está a disciplina lá, que eu já estou afastado faz um tempo lá da parte de graduação, né, da federal. Porque eu na propedêutica, eu dava a parte de radiologia lá. Então, quando ainda era aquela panorâmica, na periapical, né? A gente ficava naquele bolo ali, falava um pouco sobre a tele, mas nessa época, em 2004, não tinha a tomografia como tem hoje. Né? Tu falaste numa coisa que a gente vai te provocar de novo também, porque é uma pergunta que não quer calar para professor, né? O EAD, para o professor Alexandre Ribeiro. Olha, eu acho que o ensino à distância... Eu acho que tu és a favor, tu és contra... Toda a tecnologia que vem para ajudar, vale a pena. Agora, tipo assim, na odontologia, não funciona. Tu fazer uma aula ou outra, uma interação que seja extremamente teórica,
talvez valha a pena tu fazer isso, para tu ganhar tempo, sei lá. Em algumas disciplinas, digamos assim, né? Agora, a prática Não tem é como. soberana, cara. Você tem que fazer prática, não tem como ter a EAD. Eu vejo o seguinte, eu acho que desde a pandemia, né, o pessoal difundiu isso muito fortemente, até hoje está sendo difundido, mas eu até em cursos eu vejo assim que não são tão práticos como ontologia, isso não está se mostrando muito eficiente, né? Porque as pessoas estão se formando com deficiência, né? Eu vou fazer uma analogia. Tu já viu como o pessoal assiste aula? Tu vai dar aula. O cara, ele deixa a tela dele vazia. Tu não sabe se ele tá... Né? Aí, às vezes fica um aparecendo ou dois. Aí quando tu vê, tá todo mundo... Eu vou Eu acho até fazer... Tu como- não sabe se os caras estão se Eu assistindo. acho até como educador é desmotivante. E no aquilo caso. tu vai dar presença pro cara, mas tu sabe se ele tá lá. Pois é, presencial já tem a distração hoje dos celulares dentro da sala de aula, né? Isso. E é uma coisa assim que a gente percebe, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em Abaetetuba. Eu nasci e fui criado lá, minha irmã tinha clínica lá, minha irmã é dentista também, tenente do Exército. E assim, tinha coisas, professor, que chegava para mim no consultório, que eu via em pacientes lá em Abaetetuba, que eu olhava assim e falava, não é possível que isso aqui foi dentista, foi prático. Aí eu perguntava, onde foi que... Lógico, né? De forma ética, tudo. Aí, não é possível, é dentista, é clínica mesmo lá. Mas por quê? Porque a gente percebe isso, né? Que infelizmente, essa questão aí da prática, uma das coisas que me perguntam muito quando eu converso com um acadêmico, a gente vai na faculdade, Renato, se tu pudesse dar um conselho pra gente, tu que já formou aí há 14 anos, qual seria? Eu falo pra eles, tenham muita prática. Porque na época, por exemplo, endodontia, eu fazia muito, eu gostava. Cirurgia também, era para entregar 4 sisos no semestre, no semestre ali, eu fazia 8, 9, 10. Por quê? Porque eu entendi o seguinte, quanto mais prática eu tiver agora com o professor do lado, quando eu sair, eu vou ter mais segurança para Com fazer. certeza. E isso fez um diferencial muito grande depois de formado, né? Então, essa questão da prática dentro da odontologia, eu acredito que é a condição sine qua non para ter uma odontologia de excelência. Aí também essa questão, como tu falaste, né? Essas clínicas aí, às vezes, os caras trabalham com produção, né, cara? Tu atende o cara em 15 minutos. Difícil, né? Fazer um trabalho vou fazer assim. uma analogia da utilização da tecnologia entre o futebol e a odontologia, que são duas áreas que eu atuo. O VAR no futebol é um equipamento maravilhoso, né? mas estão fazendo mau uso dele. Da mesma forma... Os operadores estão... Exatamente, é a questão do operador, entendeu? É. Então, o EAD não é para ser desprezado, mas ele ser tem que ser bem agregado, utilizado. Exatamente, ele é mais uma ferramenta, Mais uma caramba. ferramenta, eu também O acho. que estão fazendo é deturpar a utilização de um equipamento em prol do comércio, da mercantilização do ensino da odontologia. Alexandre, isso daqui, eu não tiro isso da minha cabeça e assumo, eu falo isso para quem quiser ouvir. Não vou ficar aqui passando pano, não, porque eu me posiciono e pronto. E acho legal tu teres um posicionamento desse, porque tem sido a maioria dos professores, pelo menos que eu tenho tido contato, dos coordenadores de cursos e tudo, que tem se posicionado dessa maneira, entendeu? Vamos utilizar todas as ferramentas possíveis dentro da nossa profissão, mas vamos utilizar com bom senso, assim, respeitando o limite de cada coisa. o limite de cada coisa. Como tem que ser, existe limite para ética, existe limite para tecnologia, existe limite para informação, entendeu? Porra, ontem eu tive uma situação com conselheiros dentro do grupo que eu fiquei passado, entendeu? De sair uma nota do Conselho Federal, bem publicizada, dizendo que não é o exame de proficiência, que nós vamos já tocar nesse assunto, Certo. não é obrigatório esse primeiro exame. E começaram a espalhar um projeto de lei, recortaram um projeto de lei sem a fonte, sem nada, dizendo que era obrigatório. Cara, para que estão fazendo um negócio desse? Entendeu? Aí vem colegas perguntar para os conselheiros se realmente vai ser obrigatório o exame. Pô, é um nível de desinformação que parece que é para realmente andar, sabe? A gente quer remar numa direção, aí vem outro, quer remar noutra direção para ficar rodando em círculo. Mas com relação a isso, Marcelo, vamos logo questionar. Então entra aqui. logo no exame de proficiência aí com o Alexandre. A gente Mas quer conta saber, a história, que tu já sabe. então, Conta a história né, para eu entender. A prova de proficiência, Isso. né, o Conselho Federal de Odontologia, né, de acordo com, a partir do Conselho Regional do Paraná,
elaborou essa questão da prova de proficiência que estamos prestes a acontecer agora, dia 20 de outubro de 2024, vai ser a primeira prova de proficiência para odontologia no Brasil, feita pelo Sistema Conselho de Odontologia. Ainda não é obrigatório, né? E não necessariamente disso vai depender o registro, que fique bem claro, né? Do colega ao Conselho Regional, mas é um caminho, é um início, né? E aí a gente gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Olha, eu acho que, como a gente sabe que hoje tem muita faculdade de odontologia, né? Tem muita gente se formando. Tu sabes quantas tem? Tem noção? Acho que em Belém já tem umas 10, né? Tem 11 em Belém, 8 no interior, 19 no Pará. E no Brasil, tens ideia? Não tenho ideia. Tem mais de 600 faculdades. E tu sabes quantas faculdades tem aproximadamente nos Estados Unidos? Bem menos, isso eu sei. 85. Eu não sei te dizer, mas eu sei que é bem 85. Menos. Sabes quantas tem no Canadá? A gente tem aluno que foi para os Estados Unidos e conseguiu lá hoje é ortodontista nos Estados Unidos. E é o Murilo, ele até fez com a gente nas EMAS. E ele veio aqui no Brasil, acho que ano retrasado. A gente pediu para ele dar uma palestra para a gente lá no Intenso, para os alunos nossos, né? Fizemos uma palestra reunindo as turmas. E ele falou sobre como é a odontologia, como ele fez para se validar nos Estados Unidos e como é que é a odontologia lá, né? E ele fala sobre isso lá, que lá as vagas são mínimas, né? Ele fez ortodontia, era 2 vagas lá para fazer ortodontia na faculdade que ele fez no Pacífico. Na Califórnia, no Pacífico, negócio assim, na universidade que ele fez. E aqui existe toda essa demanda grande, né? Enfim, por isso a prova isso é uma coisa mais profunda que não vale a pena entrar nesse detalhe. Não, mas a gente está querendo passar a prova. Eu estou falando dessa questão porque existe muita faculdade de tudo aqui no Brasil. Né? Eu não vou entrar nesse assunto. Mas o que acontece? Eu acho válido. Né? Eu acho que quanto mais preparado tiver um profissional para encarar o mercado de trabalho, tu valoriza a profissão. Então, se tem muita faculdade, se tem muita ou pouca faculdade, faz a prova de proficiência, né? Não tem a prova da OAB, não tem... A medicina também estava fazendo já isso. Tá querendo, mas ainda não fez. Mas já fez em São Paulo, fez um piloto. Fez um piloto em São Paulo. Como a gente já fez no Paraná em novembro de 2022. É a mesma coisa, a medicina começou a ter muita faculdade particular agora. Eu acho que se for a prova, a finalidade é que tu bote uma régua do profissional, né? Para saber quem está capacitado realmente para encarar o mercado de trabalho. Eu acho que vale a pena. Eu acho que tudo que seja eleve a odontologia, eu acho que vale a pena. Isso vai elevar a qualidade dos olha, nós já temos 2 bordões aqui. O Alexandre ele é contra o EAD indiscriminado, né, de uso indiscriminado, e ele é a favor da prova de proficiência, tá? Então já temos 2 situações aqui que a gente já sabe importante. Que o coordenador do Intenso, que atua no magistério já há cerca de 20 anos, tem essa ideia em relação à proficiência e ao EAD. Assim, não que a gente concorde em gênero, número e grau, eu queria assim, até uma coisa que eu sempre falo, que tudo isso poderia ser diferente se lá no início fosse feito de maneira mais filtrada, né? Começando pelo MEC, pela não autorização, enfim. Mas a gente vê hoje que fugiu do controle. E parece que não tem os institutos, né, que deveriam regular ou legislar, não o fazem. Então a gente vê aí as provas de proficiência, né, acontecendo, até para mascarar muita coisa que tá sendo permitido. Mas enfim, como você falou, isso aí é um assunto que Alexandre, eu vou tocar num assunto bem sensível também, tá? Certo. Em 2019, o CFO tomou uma decisão e publicou que alunos de graduação não pudessem frequentar pós-graduação. E pós-graduação, todo curso que tem atendimento clínico não deve ter alunos de graduação. Com certeza, tá? com certeza. O Intenso, ele atua nessa situação. Essa diretriz, a gente tudo pós-graduando que, né? já está formado, já está graduado. Eu sei que vocês devem receber até pressões, enfim, né? Não, aquele negócio, a gente tenta, por exemplo, um aluno, eu estou me formando esse semestre, mas quando que te forma? Sei lá, me formei em junho, a turma começa em agosto, beleza, te inscreve na turma, vai começar só em agosto, já está formado. Às vezes o cara está sem o diploma, mas aí já traz a declaração que ele terminou, concluiu o curso dele, né? Agora a gente não está aceitando assim o pessoal que está em graduação. Já vi pessoas de 8º semestre querendo já fazer. Não sei se estão liberando isso por aí, não, porque eu já vi.
É o reflexo dessa geração, Na né? verdade, Imediatista, liberado né? não é, permitido não é, né? Mas infelizmente... Só que o conselho, se tiver acesso a informações, o conselho vai atuar. Isso é o que eu estou te dizendo, entendeu? Até porque é a função do Porque conselho. é a função do conselho, né? Isso é uma coisa que a gente tem que abordar, Alexandre, para que depois não digam assim, não sabia. Não existe isso de eu não sabia. Graduação é graduação, pós-graduação é pós-graduação. Né? Tu não vais fazer faculdade sem passar no vestibular. Na nossa época, lembra que a gente se formava, tinha que esperar 2 anos para fazer não pós. Era? A gente tu lembra disso? 2 anos, entendeu? Não podia fazer pós. Então, quer dizer, essas situações a gente não tem como acatar, né? Porque não, com certeza. Infringem totalmente a ética. E geram um perigo à sociedade. Entendeu? E também aquele negócio, se a gente vive num país onde existem leis, né? Se existe império das leis, a gente tem que cumprir a lei, né? Com certeza. Na hora que a gente rompe isso daí, a gente vira, no mínimo, contraventor, né? Alexandre, me diz uma coisa agora que a gente está encaminhando já para o terço final da nossa entrevista. Nesses 32 anos de formado, tu tens atuação, 32, e mais os 4 anos de academia também, que à época eram 4 anos, né? Qual foi o teu maior desafio e a tua maior conquista? São 2 perguntas. O maior desafio dentro dessa trajetória toda e a maior conquista que dentro da odontologia. Dentro da odontologia. Tá. Olha, o desafio eu acho que eu tenho até hoje, né? A gente sempre tem que se aperfeiçoar, sempre tá lendo, estudando. Com certeza. Como eu falei, lendo de outras áreas, não só odontologia, tem que trabalhar em outras áreas, administração, essas coisas. Então, sempre é um desafio, né? Acho que o desafio é contínuo, assim. Agora, e também a mesma coisa sobre o outro lado. Eu acho que eu sou um cara assim, felizardo, né? Tipo assim, eu tenho uma vida tranquila, tenho uma boa família e sempre fui acho que um bom profissional, né? Eu até ganhei aquele negócio do conselho de 25 anos, sem ter nenhum... Na infração ética. Vou até botar eu tava Lógico, até, me ligou aquele dia, eu até me lembrei disso, vou até procurar em casa. Reconhecimento. Vou até botar num quadrozinho que tá guardado o certificado lá em casa. E, enfim, eu acho que eu sou muito felizardo, porque eu sempre estou tentando melhorar como pessoa, como profissional, aprender, e os desafios sempre tu busca alguma coisa, tu vai ter um desafio. E ao mesmo lado também, as coisas de benefício que vieram para mim, a odontologia tem me dado a condição de ter tido essa vida, né, tranquila, criado minha família, assim. Enfim, a gente às vezes trabalha muito, tem aquela fase que tu atende de segunda a sexta, de manhã, de tarde. Você deve tudo à odontologia, assim, profissionalmente, né? Isso, até eu ensino, faço parte da odontologia, né? Então, tem aquela fase na vida que a gente trabalha direto, eu já passei dessa fase, né? A gente já atendo bem menos. Hoje a gente já tá voando outro voo. A gente já atendo bem menos, mas ainda atendo, mas, tipo assim, já penou muito. Essa é uma parte sacrificante do profissional de odonto, porque tu não tem como sair, né, cara? Se tu sair do teu consultório, a tua roda não gira. Não, e isso é uma dificuldade. A gente não consegue delegar também para outras pessoas. Não tem gerente, não tem secretário. E tem também que tá lá. O paciente em nível de consultório, ele não quer ser atendido por outro. Ele quer ser atendido pelo Alexandre, pelo Renato. A questão de odontologia ela é muito dessa questão do vínculo, né? Isso aconteceu muito comigo quando eu atendia em Benevides. Quando eu saí de lá para vir atender só para Belém, eu tenho paciente que vem até hoje de lá de Benevides para cá. De Abaetetuba também. Por quê? Porque da feita que cria um vínculo de confiança, né? Prefere aí não tem como delegar. Tem como, mesmo você falando, olha, fulano pode te atender, não. Não, prefiro ir lá. É verdade. Não aceitam outra pessoa, né? Isso é uma coisa também que eu vejo hoje em dia. Nosso tempo de sair e montar o nosso consultório. Hoje o pessoal trabalha em equipe ou trabalha para a clínica, mas eles continuam esse trabalho duro. Tem aluno que tem 2, 3 trabalhos, o cara sai de um lugar e corre para o outro, porque tem que estar presencialmente atendendo. Né? Era esse ponto que eu ia falar. E a odonto tem esse lado negativo, assim, que eu vejo, porque tu vai ter que ficar lá dentro fazendo os teus serviços. Quase todos os dentistas que eu conheço, meus amigos, fazem outra coisa, tem uma outra, ou são empresários, ou tem alguma parceria, ou tem uma outra fonte de renda, né? Que também tem que estar lá. Agora, a gente sabe que a gente, quanto dentista, principalmente, é autônomo, né? A grande maioria, se não tiver lá, não entra, não produz, não entra o dinheiro e tal. E... Se o cara for... O nosso tempo que era consultório nosso, né? Tu tinha que estar lá, né?
E assim, como o Renato falou em odontologia, a odontologia é uma arte. E aqui, só para registro, nós temos 2 artistas também da música, né? O Alexandre é um guitarrista de mão cheia aí, tem uma história na música paraense. O Renato também toca bateria. Eu só arranho, só um pouquinho. Então, assim, misturando a arte, eu misturo com futebol, né? Então, quer dizer, futebol que a gente também teve em comum, jogou desde o Santa Rosa, jogou na universidade. Né? Mas a arte do Folha no futebol já ficou um pouquinho atrás, eu tô brincando, presidente. A gente tá quase aposentado. Mas o Folha sempre jogou bem, viu? Não, mas ele faz a diferença na categoria dele na Assembleia Paraense. As pessoas me falam lá. A gente é mais fome do que outra coisa. Mas olha, pessoal, brincadeiras à parte, a direção aqui tá dizendo já que precisamos caminhar para o encerramento desse programa fantástico que a gente teve aqui com mais um episódio. E pedir para o Renato iniciar as considerações finais, depois a Penélope, no mesmo protocolo que a gente tem, depois o Alexandre faz as considerações finais dele, como quiser, mas lembrando de 2 situações. Uma, de falar da atual gestão do Conselho, como tu estás enxergando isso, sugerir alguma coisa que nós possamos melhorar, né, que sempre vai ter que melhorar. E depois, olhando para essa câmera, tu podes convidar o nosso público todo da classe odontológica paraense para assistir ao teu episódio. Então, Renato, por favor, suas considerações finais. Bom, quero agradecer novamente, né, de estar participando de mais um programa, doutor, professor Alexandre, trazer pessoas assim de credibilidade, e eu acredito muito que a gente, principalmente no nosso estado, quanto profissão, quanto instituição, quanto profissionais de saúde, a gente tem que prezar pela excelência, tem que prezar por isso. Isso passa pela credibilidade, isso passa por uma boa capacitação, passa também pela vocação de lidar com vidas, com pessoas, né? E nesse programa aqui que a gente tem feito e a gente tem recebido um feedback muito bom dos colegas da odontologia, é exatamente isso, trazer pessoas que tenham credibilidade, que vejam a nossa odontologia e trabalhem com excelência, e você se enquadra nisso, professor Alexandre. Obrigado. Então, assim, que a gente possa cada dia mais e mais trazer essa mentalidade para dentro da odontologia. A gente precisa elevar em muitas situações, a gente precisa ter os profissionais que estão chegando aí no mercado entendendo que a nossa profissão é uma joia preciosa e essa joia não pode ser jogada de qualquer forma. A gente precisa ter esse tipo de posicionamento. Então, obrigado por... Eu que agradeço. Muito feliz. Obrigado. Alexandre, obrigado, Renato. Professor Alexandre, eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Você é uma pessoa que só faz engrandecer e enriquecer a nossa odontologia. Obrigado. Fique ciente de que o seu legado você está deixando, né, como você falou, com muita dedicação de uma vida inteira dedicada à docência. Então, gostaria de te parabenizar. Sei que você está no caminho certo e a gente fica muito feliz, né, de ver que você está fazendo a diferença, preocupado com a formação dos seus alunos, né, com a pós-graduação dos seus alunos. E é isso que é a nossa preocupação enquanto conselho, né? Termos profissionais bem qualificados, bem capacitados e também a parte humana também bem desenvolvida. Então, te dou parabéns e sucesso sempre para você, e saiba que o Conselho Regional de Odontologia está sempre de portas abertas para você. Você tem amigos aqui dentro do Conselho. Obrigado, Penélope. Vai lá, Alexandre. Bom, suas considerações finais, depois a sua leitura sobre o Conselho e o convite para os colegas. Eu queria só agradecer, né, pelo convite que foi feito para vocês, para a gente poder falar um pouco sobre odontologia, sobre o Instituto Intenso, né, sobre a minha trajetória. Fico feliz de ter participado do podcast e se precisar outras vezes estaremos disponíveis aí. E queria mandar um abraço para o doutor Haroldo também, né? Sim, que é o fundador aí da Intenso, né? Da onde tudo começou. Isso. Né? Um grande abraço. Sobre o conselho, né? Eu acho interessante, como a gente falou sobre a gente estar dentro do consultório, e o conselho também, antigamente tinha um conselho muito restrito dentro do conselho, né? Essa forma aqui do podcast e outras ferramentas que vocês podem usar para, tipo assim, unir a classe, atingir essas pessoas, para que o conselho se torne uma entidade viva dentro da odontologia. Não o cara tá aqui separado. Parte, né? Eu tive muito isso aqui antigamente, né? Pô, o conselho para quê? Né? Só fala isso. Até hoje, né? Sim, a gente falar isso. E o conselho desenvolvendo essas ações que realmente impactam no profissional, no dia a dia, né? Na respeitabilidade do profissional de odontologia,
E isso vai haver uma agregação, acho que maior da classe com o conselho, tipo assim. Vocês estão entendendo esse ponto de vista? Sim. Porque havia a classe se sentia obrigada de participar do conselho. Então, isso tem que ser orgânico, né? E você, com atividades que expandam, né? Abram palestras, podcast, mostrando toda a preocupação de vocês com a qualidade, sendo provas, enfim. Vocês estão conseguindo agregar mais o conselho com a classe odontológica, para que se torne uma coisa só, né? E que cada vez evolua mais essa interação para que a nossa profissão só cresça, né? A gente consiga resgatar aqui, tempos melhores para a nossa profissão. Né? Com certeza. E o convite para a galera? Gente, convido todos aí para assistirem o nosso podcast. A gente conversou sobre coisas bem interessantes aqui. Eu acho que foi um papo descontraído que vale a pena ser visto. Legal. Olha só, passou um filme aqui na minha cabeça pelo seguinte, falando de conquista. Conquista, para mim, é poder atravessar 4 décadas e chegar aqui contigo hoje, entendeu? E a gente tá conversando sobre a nossa vida, tudo o que aconteceu, a nossa história e tal. E assim, dentro dessa proposta que tu falaste de agregar valores ao conselho, eu posso te afirmar que eu tenho visto dos últimos 30, eu estou com 31 anos de formado. Então, Alexandre, esses toques que tu deste, as sugestões que tu deste, eu posso te afirmar, eu nunca vi, nos meus 31 anos de formado, um sistema conselho de odontologia tão atuante, tão efetivo quanto ele está sendo. Olha só, nós temos hoje um Conselho Federal fazendo atuações em áreas que nem são prerrogativas para ele atuar, mas ele está atuando para poder fazer alguma coisa pela classe. Então, a fiscalização foi ampliada no Brasil inteiro, com o fomento dessas fiscalizações pelo federal para todos os regionais. Nós já aderimos aos programas porque as contas foram aprovadas e apresentamos todas as exigências para entrar nos programas da fiscalização. Recebemos 2 veículos, recebemos uma verba financeira para o PROMAC, que é outro programa, e temos todas essas situações que o Conselho Federal está fazendo a prova de proficiência junto com os regionais. Nós temos hoje uma valorização profissional da maior e melhor odontologia do mundo, que é a brasileira, e isso eu não tenho dúvida, entendeu? Feita pelo Conselho Federal, né? Dentro de um processo que também, de 2015 para cá, ele vem tentando se soerguer, porque ele teve a intervenção lá também. Até hoje a Operação Tiradentes está lá trabalhando em cima da intervenção do Conselho Federal, né? Como nós passamos no regional por uma intervenção também. Então, dentro de tudo isso, o próprio Conselho Regional, que está tentando levantar a sua moral perante a classe odontológica e a sociedade também, não existe inacessibilidade de nenhum conselheiro, né? Para nós falarmos com um presidente de conselho, ou um presidente de associação, presidente do sindicato há 30 anos atrás, era para nós inacessível, né? Para meros cirurgiões dentistas ou acadêmicos. Hoje a gente está aberto para poder ouvir quem quer que seja, desde que tenha limites para que haja respeito entre essas solicitações. E não qualquer coisa virar baderna, nem nada disso. Nós somos, sim, muito, muito responsáveis para tocar no nosso conselho. Então, hoje eu te digo com certeza, nós vamos sempre acatar qualquer sugestão que seja construtiva para que se vire essa página sombria da nossa história, né? Para mim, entrar como parte de uma junta interventora não foi legal. E isso é o que a gente preserva com uma plenária, com funcionários, com membros de comissões que estão atuando dentro do nosso Conselho Regional para que tenhamos dias melhores do que tivemos. Dentro disso, eu volto a repetir, sempre haverá programas do Conselho Regional com essa gestão que beneficiem toda a classe odontológica e a sociedade. Tá? Então, fica aqui as nossas palavras
nesse sentido, agradecendo demais a tua presença, a tua participação Também nesse agradeço. bate-papo, né? Já vamos encerrando, te dando uma revista Sorrisos Brasileiros, que é um patrocínio do Conselho Federal, Ok. tá? O nosso Código de Ética, que é a Ótimo. nossa Bíblia, isso aqui em parceria com a OAB. Nós fizemos também um manual de práticas Uma atualização. éticas na odontologia, as principais, né? E a canequinha da Labodental aqui, do Odontocast, com patrocínio da Labodental. Obrigado, Pedro Pessoa. E dá um recado também aqui, Haroldo. Tu vais vir aqui, não te preocupa, tá? Um grande abraço, meu querido. Vida longa aí a toda a odontologia, para que possamos fazer mais e melhor. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, Fiquem com obrigado, Deus. gente. Valeu, valeu, valeu.